De concordância, essa aqui é super mal elaborada. Eu pensei se eu ia colocar. Vocês perceberam que ela é mal elaborada? Você não vai procurar um erro de pontuação. Você não vai procurar um erro, mas você vai ter que analisar a pontuação. Porque, por exemplo, você não pode dizer que uma estrutura X é sujeito de um verbo Y se essas estruturas estiverem separadas por vírgula. Como a questão não é de pontuação, a vírgula não deve estar errada, entendeu? Por exemplo, os meninos do SCA, os meninos, são vocês. Os candidatos do SCA, vírgula, passarão no concurso? Com vírgula? Com vírgula, eles não vão pedir uma concordância verbal apresentando um erro de pontuação. Então, possivelmente, se houver essa vírgula aí, os alunos do SCA não é o sujeito, mas vai ser, tá? A gente tira essa pontuação. Então, você não vai procurar erro, mas você vai trazer a pontuação como uma ferramenta de observação daquelas relações sintáticas estabelecidas. Essa aqui foi uma falha muito feia deles. Porque eles colocaram aqui verbos entre parênteses e perguntaram qual seria a flexão adequada. Aí o primeiro, infinitivo, o segundo infinitivo, e o terceiro já está com a concordância inadequada. Aí você fica na dúvida entre esse B e esse E. O caso me dá uma ideia de condição. Então, se me dá uma ideia de condição, e nós vamos ver isso na próxima aula, nós vamos estudar um pouquinho de conjunção, tá? As orações condicionais, elas estão sempre relacionadas a um verbo no subjuntivo. Rosa, o que é um verbo no subjuntivo? É aquele verbo que indica para mim uma ideia de hipótese, possibilidade. E o caso é um subjuntivo de presente do subjuntivo. Então, eu não posso vierem, é futuro. Viessem, poder virem, é do verbo ver, né? E eu tenho somente aqui, portanto, o viessem. O subjuntivo, ele está sempre relacionado aqui a um verbo no futuro do pretérito. Vocês sabem o que é o futuro do pretérito? Vou falar um pouquinho aqui rapidamente para vocês. De vez em quando, a Carlos Chagas cobra uma questão que faz tempo que eu não vejo ela cobrando, mas ela cobrava muito uma questão de concordância modo-temporal do verbo. Com concordância modo-temporal. Vocês estão acostumados a uma concordância número-pessoa, que é para identificar se está no plural, se está no singular. Aí quando vocês encontram uma questão relacionada à concordância modo-temporal, vocês não sabem fazer. O que é a concordância modo-temporal? Se eu ganhasse na loteria, adoro esse exemplo, é incrível, dava uma festa na laje. Não esqueçam este exemplo, tá? Se eu ganhasse na loteria, eu dava uma festa na laje. Eu ganhei na loteria? Eu dei a festa na laje? Não. Mas esse dava aqui, eu dava comida para minha filha. Eu dava comida, não dava? Então me dá uma ideia de uma ação que acontecia, olha, de forma bem repetida. O dava, essa forma dava aqui, ele é um pretérito imperfeito. O que é um pretérito imperfeito? É quando eu tenho uma ação no passado que se repetiu algumas vezes e foi interrompida. Essa ação no passado aconteceu? Não. Então, o adequado seria colocar o quê? Daria. Quando eu apresento, se eu ganhasse na loteria, dava uma festa na laje, eu estou interrompendo aqui a concordância modo-temporal. Concordância modo-temporal é você perceber se os verbos que estão naquela construção estão combinando no seu tempo e no seu modo. Entenderam? Isso pode ser chamado também de articulação modo-temporal. Aí a gente vem aqui pensar no daria. Meu tempo com passado, com presente, com futuro. Aí reparem, o dava é uma ação que se repetiu e que foi interrompida, ok? O dei
é uma ação que aconteceu somente uma vez. E o daria é o quê? É uma ação somente planejada. Ela não começou a ser executada. Eles chamam isso também de condicional. O condicional, que é o meu futuro do pretérito, o que é o futuro do pretérito? Pensando na terminologia, tá? Em algum momento aqui, eu planejei uma ação para acontecer mais à frente. Eu já estou no meu presente. Este ponto em que eu planejei dar a festa na laje, ele, em relação ao presente, é passado ou futuro? Passado. Mas, em relação ao momento em que eu planejei, este aqui é passado ou futuro? Futuro. Então, este aqui, ele é chamado de futuro do passado, futuro do pretérito. Entenderam? Esse futuro do pretérito é o meu condicional. Já que é uma certeza condicionada, vocês têm dúvidas de que eu condicionada? Vocês têm dúvidas de que eu daria uma festa na laje? Por que eu não dei a festa na laje? Porque eu não cumpri uma condição para dar a festa na laje. Então, daria a festa na laje é um condicional. E ganhar na loteria era a sua condição. E eles vão estar juntos. Belezinha? É por isso que lá naquela estrutura, o viessem só poderia estar com o poderiam. Porque ele é o condicional do viessem. Beleza? Não pode ser o podem, poderão, poderão. Poderia ser essa letra A, mas eu teria aqui um conflito com a última estrutura. Portanto, tem dúvidas de que é essa letra E? É porque a relação... boa pergunta, Vanessa. A relação de paralelismo, de concordância, de articulação modo-temporal é entre essas duas frases. A última frase, ela não está em paralelismo temporal com as primeiras. Exatamente. Aí você já tem um rompimento, tá? Que predominam nas... Perceber os estereótipos que predominam. Porque esses estereótipos, eles predominam mesmo. Então, você tem uma ideia de certeza. Eles predominam e caso os leitores... Veja que você já tem uma outra construção de projeto, de conteúdo, né? Já não é mais parte daquela vertente, você já vai pegar uma outra vertente. Aí essas duas vertentes da condição e do condicional é que vão se relacionar.